Boa noite a todos. Eu sou o professor George Harrison Ferreira de Carvalho e sou biólogo, sou enfermeiro e sou doutor em ciências médicas pela UNB. A aula de hoje é na grande área de ciências biológicas e o título da aula é Radiações e suas aplicações. O objetivo da aula é definir o que é radiação, as aplicações da radiação nas ciências médicas, falar do raio-x, que é um tipo de radiação, efeitos da radiação ionizante no organismo humano e o cálculo de taxa de dose, que é muito aí necessário para tempo de exposição de trabalhadores ou de pacientes que recebem alta taxa, né, de dose de exposição à radiação, principalmente ionizante. Bom, para exemplificarmos, vamos falar um pouquinho o que é a definição de radiação. Bom, nós temos aqui então um átomo, né, constituído pelo núcleo, que é próton e nêutron, e os elétrons que estão aqui na camada de valência, na eletrosfera. Aqui, por exemplo, está um exemplo de uma radiação ionizante, né? Essa radiação vocês podem perceber que ao colidir, assim, ter uma incidência dessa energia sobre esse átomo, ela consegue deslocar um elétron. Está aqui um elétron que estava aqui nessa posição, na eletrosfera, ele foi deslocado, deixando então esse átomo instável. Uma partícula foi deslocada. Então, o que seria a definição de radiação? É a emissão de energia por meio de ondas ou partículas. Partícula, no caso, elétron, ondas, por exemplo, luz. A radiação pode ser então do tipo ionizante e não ionizante. Qual que seria a diferença? A radiação ionizante é esse exemplo que nós mostramos aqui abaixo dessa figura. A radiação ionizante tem energia suficiente então para remover um elétron de um átomo e deixar então esse elétron, esse átomo instável, tornando ele como um íon, né? O que seria íon? São átomos que têm carga, né? Ou positiva, que seriam cátions, ou negativa, que seriam ânions. Já a radiação não ionizante apenas eleva a temperatura e causa uma agitação na molécula, mas não altera a estrutura molecular da substância. Então, para ficar aqui mais nítido na nossa compreensão, né, vamos pegar aqui, por exemplo, esse esquema, começando pelo rádio, que é um tipo, né, de emissão eletromagnética. Está aqui, ó, dada, no caso, a emissão de rádio é em kHz ou megahertz. TV, infravermelho, lâmpada e radiação ultravioleta do Sol. Percebe-se que quanto mais vai aumentando a intensidade da radiação, mais vai ficando aqui, ó, essas ondas vão ficando mais intensas. Se você perceber, então, a radiação ionizante, a intensidade dessas ondas é extremamente elevada. O raio-x é bem curto aqui, ó, fazendo com que essa intensidade seja bem elevada, mas a radiação gama é muito maior. Logo, nós podemos aqui tomar como por dedução, né? Não precisa nem ser dedução, é claro, já é comprovado cientificamente que a radiação gama ela pode ser extremamente perigosa mediante a carga de radiação que um corpo recebe, né? Bom, a aplicação então da radiação. O raio-x é um exemplo clássico, né? É usado aí para diagnóstico praticamente há vários anos, né? E tem ajudado bastante aí a nível de diagnóstico, a nível de uma pneumonia, de uma fratura, aplicado então aí seja na clínica médica ou na ortopedia. Tomografia computadorizada aqui também utiliza do raio-x, só que é raio-x de vários disparos em corte. Esses cortes são agrupados em lâmina e organizados em forma de imagem por um sistema computacional. A mamografia, que também utiliza radiação, e a densitometria óssea. Então está aqui um exemplo de raio-x, um exemplo de tomografia computadorizada, um exemplo de densitometria óssea, muito utilizado aí para verificar, por exemplo, a osteoporose, né? A densidade óssea na osteoporose. E aqui é a mamografia, verificar se a paciente tem formação de nódulo ou de neoplasia na mama. Bom, para ficar claro como que se emite aqui, vamos usar como base aqui um raio-x. Esse aqui é um esquema de uma ampola de raio-x. Aqui eu tenho o cátodo e aqui eu tenho o ânodo, sendo o cátodo
carregada aqui de elétrons negativos, que estão aqui parados, estáveis aqui nessa porção, e o ânodo, que está aqui, ó, também, que é carga positiva, que também está paralisado aqui nessa placa, né, que é chamado de alvo de tungstênio. Quando acontece aqui uma emissão de energia no feixe, haverá aqui então uma excitação no cátodo, que é aqui carregado de elétrons negativos. Na química e na física, os opostos se atraem. Logo, então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando acontecer aqui essa excitação, esses elétrons vão sair aqui do cátodo e migrar aqui para essa placa, né? Esse alvo de tungstênio que está aqui no ânodo. Vai haver, então, uma colisão de elétrons positivo e negativo, gerando alta descarga, essa colisão, alta descarga de energia, e essa energia, então, será emitida, transcrita, por assim dizer, em forma de fóton de raio-x. Então, vamos só analisar essa animação. Então, está aqui ó, o efeito termiônico, onde então houve desprendimento de elétrons negativos, encontrando com elétrons positivos, fazendo então com que a colisão saia feixe de raio-x, fóton de raio-x. Então, está aqui uma mão humana, quando a incidência de raio-x, você vê na lâmina os ossos dessa mão. É usado também para várias partes do corpo, é claro. Bom, efeitos da radiação ionizante. Um dos efeitos aqui muito comum é a radiólise, rádio de radiação e lise de lisar, de quebrar. É sabido que 70% das nossas células são constituídas por água. E nós somos seres pluricelulares, ou seja, nós todos somos formados por célula. Então, se a nossa célula, que é formada por água, recebe dose de radiação ionizante, essa radiação ela pode fazer radiólise no seguinte termo: acontecerá aqui uma quebra na ponte, na ligação de hidrogênio, desprendendo então um próton de hidrogênio e liberando também hidroxila, deixando então esses átomos livres para poder interagir com outras moléculas. Nesse caso aqui, ó, se um próton de hidrogênio encontra outra molécula de água, forma peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é um radical livre. E mediante a quantidade de radical livre que o corpo está produzindo, isso pode ser prejudicial. Como consequência, você também pode ter mutação gênica a nível de DNA, e você também pode formar, através dessa mutação gênica a nível de DNA, de cromossomo, neoplasias. Então, está aqui, ó. Quebrou-se a ponte, a ligação aqui da fita dupla de DNA a nível cromossomal no gene, e como consequência pode gerar neoplasias, que pode ser benigna ou maligna, né? A maligna, essas células neoplásicas, elas têm capacidade de invadir outros tecidos, é isso que está a malignidade. Bom, vamos fazer aqui então um cálculo de taxa de dose, né? Taxa é toda a grandeza que divide uma determinada dose recebida em um determinado período de tempo. Então, taxa nada mais é do que taxa de dose, dose recebida em um determinado período de tempo. A importância está na radioproteção, né? Que aqui vai limitar a exposição dos trabalhadores e dos pacientes a uma carga excessiva de exposição de radiação, principalmente ionizante. Então, a taxa de dose é dose dividida pelo tempo. A dose pode ser absorvida, que é medida em Gray, pode ser dose equivalente, que é em Sievert, ou dose efetiva, que também é em Sievert. O que seria, então, a dose absorvida? É uma medida de energia em um meio por uma determinada carga de radiação ionizante. É medida em Gray, como eu falei. A dose equivalente é a grandeza física que descreve o efeito relativo de distintos tipos de radiação ionizante sobre os tecidos vivos. A dose efetiva já é a grandeza que serve para estabelecer esse limite de exposição de um corpo como um todo à radiação incidida sobre ela, sobre esse corpo. Ela é utilizada então como parâmetro de radioproteção, com o objetivo assim de a gente limitar a ocorrência dos efeitos danosos da radiação ionizante, que pode produzir efeitos teratogênicos, carcinogênicos e hereditários sobre o trabalhador que sofre exposição ou sobre o paciente que recebe alta carga dessa exposição. Então está aqui, ó. Um trabalhador, vamos resolver um problema aqui, ó. Uma pessoa trabalha num centro de pesquisa radiológica por 5 horas e recebe uma radiação em 300 milisievert. Qual é a dose que essa pessoa está exposta? O tempo, então,
é 5 horas, a dose é microsievert, log é a dose efetiva, porque é todo o corpo do trabalhador. Então, dose dividida sobre o tempo é 300, que é a dose microsievert, sobre o tempo, que é 5 horas. Logo, a taxa de dose dividido 300 microsievert por 5 horas dá 60 microsievert. Então, a taxa de exposição desse trabalhador é de 60 microsievert. Então, eu fico por aqui. Na próxima aula, daremos continuidade sobre esse tema de radiação ionizante. Muito obrigado pela atenção e aqui eu me despeço de vocês.